Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 7º ano. Estamos aqui hoje, num dia de frio, aqui em São Paulo. Não sei como está aí na casa de vocês, mas, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo pelo aplicativo do Centro de Mídias ou pela TV Educação, da TV Cultura. Estamos aqui com a professora Andréia Cardoso, que compõe a equipe curricular. Bom dia, professora. Olá, professora Milene. Bom dia a todos, estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham nessa manhã. E hoje nós teremos uma super aula sobre análise de mapa. Então, vai aparecer aí para vocês na tela, agora, nesse momento, o tema da nossa aula. Então, está aí, ó, análise de mapa. Vai aparecer aí para vocês na tela. Isso. 7º ano, 1º bimestre. E logo após vai aparecer aí para vocês qual é a temática, a habilidade que nós vamos trabalhar. Antes eu vou apresentar a equipe curricular de Geografia. A professora Andréia, que está aqui com a gente, que compõe a equipe curricular de Geografia da SEDUC, da COPED. A professora Mariana, que vai aparecer hoje para vocês num vídeo. A professora Milene, que sou eu. E o professor Sérgio, que também nos acompanha nas atividades. No nosso próximo slide, nós vamos ter aí a habilidade do currículo paulista que será trabalhado no dia de hoje. Então, nós temos aí aplicar tecnologias digitais para identificar padrões espaciais, regionalização e analogias espaciais do território brasileiro, em especial do estado de São Paulo. Lembrando que ela também mobiliza outras habilidades previstas aí no currículo. A nossa unidade temática é formas de representação e pensamento espacial, e o objetivo do conhecimento é mapas temáticos do Brasil. Para essa aula, gostaria de pedir que, para os alunos que estão tendo acesso ao chat, use com consciência, é uma ferramenta tão bacana, uma oportunidade tão legal de se comunicar com a gente aqui do Centro de Mídias. Então, utilize de forma consciente, coloque realmente as contribuições, utilize para tirar dúvida, para colocar o que você sabe. Muitas vezes, aluno, o que você sabe, outro aluno não sabe. Então, aproveita aí para dividir o conhecimento. Então, dando início à aula, mais uma vez, seja bem-vinda, professora. Obrigada. O que nós temos aí para essa aula maravilhosa de hoje? Professora Milene, nós temos hoje uma continuidade do nosso diálogo que começou nessa terça-feira. Vocês devem ter aí feito boas anotações, já ter conversado com seus professores e professoras, porque na terça-feira nós tivemos a oportunidade de tratar de questões mais históricas sobre a formação do território brasileiro. Nós estudamos as unidades federativas, os estados, e o Distrito Federal. Nós fizemos uma rápida conversa sobre as diferenças e as mudanças, e as permanências na configuração do território brasileiro. E hoje, o objetivo da nossa aula é falar sobre o estado de São Paulo, também por meio da leitura de mapas. Então, agora, por favor, pegue o seu lápis, sua caneta, o seu caderno para fazer as suas anotações e observe a próxima tela que vai ficar no ar para vocês com um mapa do território brasileiro. Então, vamos acompanhando. No mapa do Brasil, com destaque para o estado de São Paulo. Então, quais são os destaques nesse momento introdutório da nossa aula? Continuem observando, por favor. São Paulo é uma das 26 unidades federativas que compõem o território brasileiro. Fica na região sudeste, tem litoral, faz divisa com os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Muitos de vocês devem estar muito próximos dessa divisa e conhecem também esses outros estados. Ele é o estado mais populoso do país e possui 645 municípios. Então, todo mundo já teve aí, por alguns instantes, a oportunidade de localizar onde está o estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele teve uma formação histórica, com muitas fases, com muitas contribuições de diferentes povos.
E isso a gente vai conversar um pouco mais adiante, né, ao longo desse ano. Então, agora voltamos aqui para o estúdio, né, porque eu gostaria de conversar com a professora Milene para a gente trabalhar um pouquinho mais com a base cartográfica do estado de São Paulo, que é o nosso próximo mapa. Não é mesmo, professora Milene? Exatamente. Eu acho que nós podemos, então, partir para o próximo mapa, né, professora? Isso. Que é um mapa super interessante. Inicialmente, vocês viram o Brasil todo, e ele aparecia o estado de São Paulo numa porção vermelha. Agora vai aparecer para vocês apenas o mapa do estado de São Paulo. E olha que interessante, ele está todo dividido aí em municípios. Então, esse mapa é o mapa mudo dos municípios do estado de São Paulo. Eu, por exemplo, daqui eu já consigo observar e já consigo identificar minha cidade. Daqui de longe, professora. Muito bom, professora Milene. Eu também já localizei aqui a cidade de São Paulo, né, onde nós estamos, onde fica o Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Mas e você, né? Você consegue identificar onde está o seu município no mapa? Parece uma tarefa simples, né? Mas fica aí, mais por alguns instantes, o mapa na tela para você tentar localizar nesse mapa mudo onde está o seu município. Então, uns 2 minutinhos para vocês observarem. Daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta. E aí, vocês conseguiram encontrar o município de vocês aí nesse mapa? Será? Eu consegui encontrar o meu município. Então, agora vai aparecer aí para vocês na tela, do nosso próximo slide, o mapa do estado de São Paulo, com uma cidade aí em destaque. Isso, olha aí. Será que vocês sabem qual cidade é essa? Essa cidade que está pintadinha de vermelho aí no mapa para vocês, quem pensou no município de São Paulo, acertou, que é o município que eu e a professora Andréia estamos nesse momento, né? Então, fica a dica aí para vocês, né, nesse momento, em casa, para aproveitar e fazer uma pesquisa sobre o seu município. Você sabe qual é a região que fica o seu município? Ele fica numa região litorânea? Ele fica no interior? Né? Você sabe quais são os seus municípios vizinhos? Né? Você sabe qual é
atividade econômica ou outras informações, a população ou até mesmo a densidade demográfica do seu município, olha quanta coisa legal para pesquisar. E o importante é que aqui no Brasil nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele tem um banco de dados incríveis que você pode coletar esse tipo de informação sobre o seu município. E nesse momento é importante que você também consulte o seu professor de geografia, né? Divida com ele o que você pesquisou, questione também, tire suas dúvidas, é um momento muito importante. Essa aula aqui ela vem justamente para apoiar, né, a aprendizagem de vocês e também aí vem para contribuir com tudo que o professor lá na sala de aula já dividiu com vocês. Não é mesmo, professora? Isso mesmo, professora Milene. Então, fica aqui a nossa dica, né, para você conhecer cada vez mais os materiais disponíveis no site do IBGE. O IBGE ele tem uma página exclusiva que se chama IBGE Cidades, e lá você encontra todas as informações, assim como a professora Milene citou, sobre o seu município e sobre todos os outros municípios do território brasileiro e principalmente do estado de São Paulo. Além do IBGE, né, nós também temos como sugestão para vocês acessarem o site da Fundação SEAD, né, com S. Lá você vai encontrar informações sobre o território do estado de São Paulo e os seus 645 municípios. Sejam informações sobre a saúde, educação, sobre população, economia, né? Então, é importante percorrer esses sites, né, que a gente chama de das instituições, né, sites institucionais, que você vai ter ali acesso às informações mais recentes, mais atuais, né, feitas com base em pesquisas, né, em diversas pesquisas sobre esses diferentes municípios do estado de São Paulo. Então, fica aqui, né, professora Milene, e na medida que a gente tiver a oportunidade, a gente vai trazer outras dicas para vocês, outras sugestões de pesquisa. Então, agora, a gente parte para um outro momento da nossa aula, que a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão das imagens de satélite. Você já ouviu falar sobre isso? Né? Acredito que sim, porque no 6º ano, né, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da cartografia e os seus diferentes produtos. Então, agora vai ficar na tela, por alguns instantes, uma imagem de satélite e a gente vai fazer um breve comentário sobre ela. Então, por favor, acompanhe, registre as suas dúvidas no caderno, para depois você conversar com o seu professor. Então, vamos lá. Rapidamente, então, o estado de São Paulo ele é formado aí por várias imagens de satélite, né? É possível você identificar a área da região metropolitana de São Paulo, onde aqui nós estamos, no centro de mídia, né, capital e região da Grande São Paulo, que está mais acidentada por causa da urbanização. Então, espero que você já tenha localizado no mapa. Também podemos identificar os rios Paraná, que forma parte da divisa do estado, e o rio Tietê, que corta todo o interior de São Paulo. Eu espero que você tenha encontrado tanto esses pontos descritos, né, e outros por meio dessa imagem de satélite. Então, agora a gente volta aqui para o estúdio, né, porque agora a gente tem uma parte importante da nossa aula. Na aula anterior, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a professora Mariana, né, professora Milene? E o que ela traz para a gente agora? A professora Mariana, que também compõe a equipe curricular, ela fez um vídeo super bacana e ela vai desvendar um pouco, vai falar um pouco sobre imagens de satélite. Então, fique com esse vídeo, que foi feito com muito carinho pela professora Mariana. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana. Estou aqui admirando essa imagem do planeta Terra. Vocês já viram alguma imagem como essa daqui? Vocês sabiam que ela é produzida a partir de um satélite? Pois é, e nesse caso, um satélite geoestacionário. Ou seja, um satélite que percorre uma órbita acompanhando o movimento de rotação da Terra. Assim, ele sempre está voltado para a mesma posição do planeta e consegue obter as informações necessárias para fazer uma imagem como essa daqui. Legal, não é?
Essa técnica que permite que a gente obtenha informações sobre o nosso planeta a partir de um lugar tão distante é o que chamamos de sensoriamento remoto. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? O sensoriamento remoto nos permite obter importantes informações sobre o nosso planeta, relacionadas à vegetação, relevo, dinâmica atmosférica, entre outros. Há basicamente 2 tipos de sensores que são utilizados pelos satélites para fazer essas imagens: os sensores passivos e os sensores ativos. Mas qual será a diferença entre eles? Será que é a distância que eles estão do planeta Terra? Será que é o tipo de energia que eles usam? Ou será que sensores ativos e passivos são aqueles que funcionam e que não funcionam? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Pois bem, o que define se um sensor é ativo ou passivo é a fonte de energia que ele utiliza para obter informações sobre a superfície terrestre. Os sensores passivos, por exemplo, não possuem a sua própria fonte de radiação. Eles então medem como a radiação solar é refletida pelos vários objetos, e cada coisa na superfície terrestre absorve ou reflete essa radiação de uma maneira diferente. Assim, ele obtém os dados necessários para fazer as imagens. Já os satélites com sensores ativos passam por um processo diferente. O sensor ativo possui a sua própria fonte de radiação eletromagnética. Ele emite essa radiação e mede como ela foi refletida pela superfície terrestre, obtendo as informações que precisa. Ok? Agora, imaginem vocês como essas informações obtidas através dos satélites podem nos ajudar em várias atividades. Para um agricultor, por exemplo, informações sobre clima e dinâmica atmosférica são fundamentais para o seu trabalho. Já informações sobre vegetação podem ser muito úteis para fiscalizar áreas de proteção ambiental. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de satélite de uma parte da floresta amazônica. As áreas mais claras representam regiões que foram desmatadas. Com essa informação, fica muito mais fácil para organizações de proteção ambiental tomarem alguma atitude. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus conhecimentos sobre o tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as outras aplicações de imagem de satélite. Em que mais elas podem nos ajudar? Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Estamos de volta. Obrigada, professora Mariana. Não sei se vocês estão percebendo, mas a professora Mariana está ficando profissional na edição, né, na criação aí dos vídeos. Olha, está ficando um negócio surpreendente. E nós recebemos aqui no chat alguns alunos citando aí que estão procurando os seus municípios, né, qual a localização dele dentro do estado. E alguns alunos citaram aqui que estão com um pouco de dificuldade para encontrar, né? Às vezes isso acontece, mas é importante que você insista aí, né, como a professora Andréia falou no IBGE Cidades, que você tenha certeza que você vai encontrar o seu município. É importante ressaltar
que os municípios eles têm diferentes configurações. Então, nós temos, por exemplo, municípios com uma população muito pequena, outros municípios com uma grande população, e até mesmo novos municípios, né? Existem municípios que, durante o processo histórico, deixam de ser bairros, vilas, até mesmo distritos, e passam a ser cidades. Então, é importante que você também pesquise um pouco da história do seu município, que enriqueça o seu repertório aí nesse momento. A professora Mariana, ela deixou um questionamento no ar ao final do vídeo muito legal. Então, eu vou reforçar aqui para vocês, justamente para que vocês possam refletir, né, sobre essa questão ligada ao sensoriamento remoto, à cartografia, que é muito importante. Ela fala assim no vídeo: quais as outras aplicações de imagem de satélite? Então, a imagem de satélite ela pode ser aplicada no que mais, além do que ela já citou aí no vídeo. Fica uma excelente reflexão, até mesmo para que você consiga aprofundar os seus estudos. Certo, professora Andréia? Isso mesmo. Lembrando, né, é importante a gente conhecer o nosso município, né, pesquisar mais a fundo as suas informações, né, isso faz parte da nossa formação, né, da formação da cidadania. Então, é importante para vocês terem argumentos, né, para conversar com seus familiares, com seus amigos, com seus professores, né, para conhecer o que está acontecendo no seu município, as políticas públicas, né. Quanto mais vocês crescerem, vocês vão conhecer as dificuldades, né, no gerenciamento de uma cidade, para que tudo fique bem, para que a saúde, a educação, a segurança, o meio ambiente, tudo, né, fique legal, para que todo mundo tenha qualidade de vida. Então, é importante começar esse estudo sobre os municípios onde vocês vivem. E agora, a gente vai para uma parte mais prática da nossa aula, que são as atividades, né? E as atividades propostas nessa aula são as leituras de mapas temáticos. Então, agora, vocês vão acompanhar na tela, mais uma vez, um outro exemplo de mapa que nós trouxemos aqui para contextualizar a nossa aula, né? Então, vocês acompanham, por favor. É um mapa adaptado do estado de São Paulo. O tema desse mapa é o coronavírus, né? Todo mundo já ouviu muito falar sobre isso. E é importante que a gente também converse, dialogue com os nossos familiares, né, com os nossos professores, sobre como esse fenômeno está distribuído no estado de São Paulo, né? É muito comum nos noticiários, a todo momento, vocês verem, né, gráficos, mapas, imagens sobre esse tema. E aqui a gente trouxe a proposta para vocês aprofundarem um pouquinho mais. Então, é um tema novo, com muitas fontes de pesquisa, e a gente trouxe aí duas questões para vocês fazerem esse exercício prático. Então, professora Milene, quais são essas duas questões, por favor? Muito bem, professora. Vai aparecer aí para vocês na tela os questionamentos. Olha que interessante. Eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá ok? Então, vamos acompanhar. Quais são os municípios com maior número de casos de Covid-19? Olha que pergunta legal, uma pergunta bem de análise, né? De percepção do mapa. E o segundo questionamento, esses municípios estão mais concentrados no interior ou no litoral do estado? Então, fica aí uma reflexão para vocês, né? Até mesmo para aquele aluno que está em dúvida, coloque aqui no chat as suas contribuições, a sua resposta, para que a gente consiga dialogar. Mas lembrando que essa ferramenta ela é muito importante, então utilize com consciência. As questões elas vão ficar por 1 minuto na tela, e depois nós vamos mudar para o mapa para atividade. Então, nós teremos 1 minutinho aí para vocês anotarem essas questões.
Muito bem, alunos. Só voltando aqui para lembrar que agora, diante do mapa, você registra aí no seu caderno, pode registrar também no chat, a resposta daqueles 2 questionamentos anteriores. Então, vamos lá, temos mais 2 minutinhos para essa atividade. Voltamos aqui para o estúdio, né? Esperamos que vocês tenham aí feito as 2 questões propostas, né? Então, vamos relembrar. Quais os municípios com maior número de casos, né, do coronavírus, do novo coronavírus? Então, vamos lá. São Paulo, né, concentra o maior número de casos. Osasco, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Santos, Santo André, Campinas, Barueri, Diadema, São José dos Campos, entre outros. Lembrando que não está numa... a gente colocou aqui realmente os que têm maior número de casos registrados. É importante destacar que esse mapa, né, ele tem uma referência, né? Foi um mapa gerado pela Fundação SEAD no dia 1º de maio de 2020. Então, nesse momento, nós tínhamos, né, 322 municípios com registros, né, do novo coronavírus. Qual é a resposta, então, a nossa devolutiva para a segunda questão, né? Esses municípios estão mais concentrados no interior ou no litoral do estado? Então, observa-se que estão mais próximos ao litoral. Então, muito simples esse exercício, mas que consegue, né, fazer com que a gente exercite essa questão da análise de mapas temáticos, por meio de uma temática tão próxima a todos nós agora, com o inúmero de fontes de pesquisa e informações que a gente está recebendo. E agora a gente traz para vocês um outro mapa, que é da população do estado de São Paulo, que vai ficar na tela por alguns instantes para vocês observarem também. Então, ou seja, quais as relações que a gente consegue estabelecer entre esses 2 mapas?
né? Se a gente está falando dos 645 municípios e o número de casos do novo coronavírus, e agora a gente tem aí um outro mapa que traz a questão de como está distribuída a população no estado de São Paulo. Então, por uns 30 segundinhos, por favor, observe e tente estabelecer essa relação, né, que vai para uma pergunta: há mais casos de Covid-19 onde há mais ou menos habitantes? E por que isso acontece? A gente volta daqui 30 segundinhos. Oi, voltamos aqui para o estúdio, né? Esse exercício ele possibilita, né, que a gente faça uma análise de que onde estão, né, os mais casos, né, do novo coronavírus. Então, os casos foram registrados principalmente nas áreas mais urbanizadas, né, onde a gente tem um número maior de habitantes, de pessoas concentradas. Por isso que é importante, como assim, por exemplo, a capital de São Paulo, né? Então, aqui a gente tem um número bem expressivo. E a gente espera que isso, né, sofra uma redução e que a gente volte, né, para as nossas escolas, para as nossas atividades presenciais. Mas, enquanto isso não acontece, a gente se vê aqui pelo canal do Centro de Mídias, né, e fica a recomendação para todos vocês, que permaneçam em casa, né, que aprofundem as suas pesquisas sobre esse tema e tantos outros que os nossos colegas professores estão trazendo para você, e leve as suas dúvidas para o seu professor da escola, para a sua professora, e amplie as suas pesquisas. É importante lembrar que há várias pesquisas que mostram as rotas de dispersão de contaminação do coronavírus no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Né? Temos aí tantos outros mapas que mostram isso, que principalmente, viu, professora Milene, as cidades polos, como Campinas, Araçatuba, Araraquara, São José dos Campos, Ribeirão Preto, podem aí ser rotas de dispersão. Então, por favor, fiquem em casa e se cuidem. Então, meu muito obrigada, né, por essa oportunidade e até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.